Fala galera, Igor Litkanov aqui, do canal da High Tennis, começando mais um vídeo do quadro Resenha Tenística. Pessoal, e hoje no quadro Resenha Tenística eu gostaria de contar um pouquinho aqui da minha trajetória no tênis, né, como o tênis entrou na minha vida, o caminho ali que me levou a ser treinador, mas bem sucinto e bem básico, acho legal ali de tentar, chegando aqui no YouTube, poder conhecer aí um pouco da minha história, Antes de certo? começar propriamente a aula, tenho aqui uma novidade para vocês. Eu vou lançar a minha área de membros dentro da Hotmart para ensinar e te mostrar jogos que você pode fazer com o seu parceiro dentro da quadra. Então, fica aí com a demonstração que vai ser soltada aí em 1 de julho. Então, fique aí com o videozinho da demonstração e depois. Dentro da plataforma do Hotmart, basta você descer e escolher um dos 10 módulos feitos para você treinar com o seu parceiro. Aqui eu escolhi o de direção para mostrar. E dentro deste módulo, escolher um dos vários jogos que abordam este tema, ver a demonstração e cair para a quadra e treinar com o seu parceiro. Então venha para a High Tennis Academy. O tênis entrou na minha vida ali quando eu tinha de 11 para 12 anos, já quase completando 12 anos. Muitos colegas da minha sala e da minha escola jogavam tênis. Tinha um clube bem em frente à nossa escola. Eu sou de Sertãozinho, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, que é onde hoje eu ministro as minhas aulas. E o clube era bem ali em frente. Naquela época ainda não tinha passado por uma reforma, hoje o clube está bem mais bonito. Mas não era feio, não. Era um clube legal ali naquela época. E foi ali. Eu fiz a minha primeira aula, eram aulas de 30 minutos no começo e eu logo me apaixonei, né? E aí fui sempre jogando. A gente não tinha condição assim de pagar treinos todos os dias, então o máximo que eu cheguei a treinar ali foram 2 vezes por semana, treinos de 1 hora com mais pessoas, mas eu jogava bastante, né? Então, além dos treinos, eu sempre jogava. Acabava ali o treino, eu ficava ali no clube jogando até às 5, depois a gente não podia jogar mais. Aí eu ia pro patinódromo, que é um complexo de quadras públicas, que aparece aqui no meu canal também, onde eu dou os treinos aí pro meu pai. E ali eu ficava jogando até a noite, fiz amigos ali de todas as idades, jogava com adultos já, mesmo quando criança já jogava com adultos, então era uma coisa muito legal. E aí vai seguindo assim, mais ou menos até eu fazer 16 ali, para quase 17 anos. Então, isso foi ali no meu segundo colegial, tinha 16 anos. Foi o meu último ano que eu parei, que eu continuei a treinar. Fiz algumas boas competições. Na época eu tinha fechado como número 1 do estado ali na minha categoria, na Federação Paulista. Naquela época ela era dividida em algumas subcategorias na mesma idade. E, e ali chegou a época do vestibular, optei que não queria mais treinar, já não estava tão gostoso mais o treino. O tênis sempre seguiu sendo muito bom, mas o treino não estava sendo tão legal. E optei por fazer outras coisas. E aí chegou a época da faculdade. Eu fui fazer faculdade na UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Comecei cursando o curso de Física, licenciatura, e depois de um ano eu troquei para o curso de Engenharia Elétrica, refiz o Enem, troquei para o curso de Engenharia Elétrica na mesma unidade, na mesma universidade. E ali eu segui por mais 2 anos. No final ali do meu segundo ano de engenharia elétrica, eu já estava bem bitolado da cabeça, achando que eu não queria ser engenheiro e já estava ali com 20 para 21 anos e falei, cara, troquei de faculdade ali pela segunda vez e não é isso que eu quero, né? E o tênis ainda sempre vivia presente ali na minha vida. De vez em quando eu participava de uma competição, batia uma bola ali a cada 3, 4 meses com alguém e enfim, estava nesse tumulto de pensamentos quando eu comecei a ensinar alguns amigos ali, e pessoas que me conheciam, ali a jogar tênis, na própria universidade mesmo, tinha uma quadra lá, então não era nada super organizado, mas na primeira vez que eu ensinei alguém a jogar tênis, ou tentei ensinar alguém a jogar tênis, ali eu fiquei maravilhado. E eu lembro de ter ligado ali para os meus pais, logo depois desse treino, dessa aula, e falei para meus pais, eu fiquei muito feliz, muito entusiasmado, né? E ali eu senti que começou a plantar ali a semente de ser treinador. Foi ali aquele primeiro passo. Eu segui assim mais 1 ou 2 meses, mais gente ali, mais pessoas ali querendo aprender a jogar tênis, e eu gostando muito de falar sobre tênis, gostando muito de ver as pessoas evoluindo. E aí foi quando eu tomei uma decisão muito boa, que foi a de largar o curso de engenharia elétrica. Foi uma decisão, ao mesmo tempo que difícil, fácil, pois era um futuro que eu não me via. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de exatas, gostava muito de matemática, gostava muito de física, mas não me via ali naquele caminho, me via trabalhando assim com pessoas e ser treinador de tênis hoje, né, eu me realizo nessa profissão. Então eu volto para minha cidade. eh, eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu entrei ali no computador e vi que o vestibular da FUVEST estava bem no período da inscrição, que é para entrar para a USP, né? E aí eu seleciono ali educação física, falo, se a gente vai seguir para ser treinador, vamos fazer um caminho adequado e correto, né? E aí eu ingresso na USP, aqui de Ribeirão Preto, e ali começa o meu caminho como treinador. No começo eu comecei dando treinos em Sertãozinho, numa quadra particular, onde me abriram espaço, mas era só aos sábados. E logo eu lotei ali a parte da manhã, então das 6 ao meio-dia. Em paralelo a isso, depois eu comecei a dar
alguns treinos aqui em Ribeirão Preto, a convite de uma treinadora, em alguns condomínios, e também comecei a trabalhar com as atléticas na universidade, certo? Então, foi assim mais ou menos o começo aí de ser treinador, né, há 8 anos atrás. E depois eu entrei para uma empresa que chama F Sports, na qual estou até hoje, com uma carga horária menor de aulas. E aí aqui a gente trabalhou no Tênis Country Club, mas onde eu fiz a maior carteira de alunos foi no IP Golf Club, clube que eu estou até hoje. Muito bom, gosto muito de lá. Tenho ótimos relacionamentos, fiz bons amigos, tanto parceiros, treinadores, como alunos, amigos também. Então, foi muito legal. Então, mais ou menos foi um pouquinho assim aí a minha trajetória. Então, voltei e fiz educação física na USP. Comecei em paralelo a fazer diversos trabalhos com tênis, né? Dar treino na minha cidade, em Sertãozinho. Cheguei a dar treino para 7 atléticas ao mesmo tempo. Atléticas são associações da faculdade que representam um curso. Então, por exemplo, a Atlética de Medicina veio e me convidou para treinar. Então, além dela, tinha outras 6 atléticas, treinei a educação física também. E também comecei a organizar treinos que não eram só de atléticas específicas, né? Pessoal que queria treinar e conhecer mais a modalidade começou a jogar. E isso foi um ponto que eu achei muito legal e muito importante ali na faculdade, pois até então, a galera tinha um pensamento que para jogar tênis a pessoa já tinha que saber jogando. Mas não existe isso, né? Não é porque alguém não sabe uma coisa que ela não pode aprender. Então, esse era o meu discurso ali enquanto eu estava na universidade, tentando trazer as pessoas para dentro do tênis. E eu treinei muita gente, né? Para vocês terem uma ideia, tinha treinos ali que eu tinha 20 pessoas. Eu sendo o único treinador com 3 quadras, e a gente tinha que rebolar e fazer a pessoa entender alguma coisa, ou pelo menos transmitir qual era o objetivo ali da aula para aquela pessoa ali, com diferentes níveis, mas era uma coisa muito prazerosa. E aí, e meio que depois é isso. Eu fui continuando trabalhando, entrei no clube a qual estou hoje. E no final de 2024, tive a ideia de criar a High Tennis. O princípio era para ser uma empresa para trabalhar com tênis em condomínios, então montar alguns times de professores para tentar fazer isso acontecer. Então, no ano de 2025, que foi o ano passado, eh, tentei fazer um pouco disso, mas a ideia ainda não rolou muito ou não se executou de forma plenamente bem. Então, basicamente, hoje só sou eu na empresa, sempre vem muitas procuras por aulas e as aulas que eu não consigo eu acabo passando ali para outros treinadores. Quem sabe aí no futuro eu não concretizo essa ideia, né? Ou de estar em um clube, ou de continuar trabalhando em condomínio só que com outros professores, ou eu ter a minha própria unidade, que é uma coisa ali que eu desejo bastante, ter uma quadra ali para mim. O investimento não é fácil, mas é uma coisa que eu quero ter. É, Enfim, tem essa ideia no final de 2024. Em 2025 a gente tenta fazer esse plano, fica até o final. Não dá certo, eu sigo trabalhando sozinho aqui em 2026, ali, com a agenda basicamente lotada, né? Tiro alguns horários ali para eu conseguir fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. Tem o trabalho do Instagram, do TikTok também, e da High Tennis Academy, que é o maior projeto que eu ia comentar aqui também. Eu tive a ideia dele há anos atrás, alguns anos atrás, quando uma amiga minha queria ter aula de tênis online, ela morava em outro país, e meio que não rolou, mas aquilo ficou ali na minha cabeça. E daí, durante o ano passado, fui amadurecendo mais a ideia, pensando no formato que seria. Que eu vou trazer um vídeo aqui também explicando a plataforma para vocês da High Tennis Academy. Depois de ter bolado o formato, que seriam 10 módulos, trabalhando em situações de jogos e tudo mais, bolei todos os jogos, então são mais ali de 100 jogos, 100 vídeos ali a serem feitos, e ali, isso no final do ano passado, final barra começo desse ano, final do ano passado barra começo de 2026, e depois já de roteirizado, começamos aí as gravações e edições, e agora esse vídeo sai essa semana, exatamente no dia que eu faço a minha última gravação da High Tennis Academy, que vai ser lançada dia 1 de julho. Então, isso aí foi um pouquinho da minha trajetória agora, nesses quase 8 anos sendo treinadores. Fiz vários cursos aí, hoje eu sou técnico ITF nível 2. O nível 3 é o nível máximo, e isso reconhecido mundialmente. Então, tem mais 5 cursos a serem feitos. Que vou fazer aí no decorrer dos anos, mas eu me considero uma pessoa muito feliz, muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, mesmo a gente achando que que eu não estava no caminho certo, né? Em alguns momentos eu pensava isso, e batia até uma tristeza. Eu fui vendo que eu precisava passar por alguns pontos para chegar ali hoje aonde eu estou. Então, tendo algum tipo de respeito, algum tipo de admiração ali de muitas pessoas que eu sinto, tanto de alunos, ou quando as pessoas citam meu nome aqui como treinador, pensam em um trabalho sério, e é essa mensagem que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim. Então, acho que eu estou conseguindo chegar ali, aonde eu quero chegar. Lógico que nunca tem um fim isso, mas estarmos plenamente felizes ali com o nosso caminho, com o nosso trabalho, querendo mais, é uma coisa que nos deixa feliz ali por completo, certo? Então, um vídeo meio longo, meio falando muitas coisas aí, divagando um pouco,
mas eu queria fazer esse vídeo. Se você ficou até aqui, considere se inscrever aí no canal. Trago 3 vídeos por semana aqui, falando, dando os treinos pro meu pai, né? Falando, mostrando ali o avanço dele, série do iniciante ao avançado, tênis teórico, que eu sempre trazendo no tablet algum tema tático legal aí para você colocar em prática. Esse quadro da resenha tenística. E possivelmente saia um novo quadro, ainda vou ver, que é sobre os meus treinos, né? Eu tento treinar aí de 1 a 2 vezes por semana, e possivelmente posso gravar eles e trazer aqui para vocês, certo? Então é isso. Obrigado você que ficou até aqui e eu desejo a todos bons treinos.